Boa tarde, igreja, Pai do Senhor Jesus, para todos os ouvintes da Palavra de Deus nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Estou aqui com a Palavra de Deus aberta, quero compartilhar com todos. Nesse momento, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, quem tem Bíblia, quem está em casa com a sua Bíblia. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Os varões se formam. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração e disse: o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até aos répteis, até a ave do céu, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nesse momento que lemos vem falando acerca do gênero humano, o ser humano que Deus criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher no Éden, e ali entrou o pecado, né? Entrou o pecado através do adversário nossa alma, que entrou, aquela história que todos já sabem, que o adversário entrou na serpente, e a serpente começou a conversar com Eva, enganando, iludiu, e eles pecaram, Eva e Adão juntos, pecaram contra o Senhor, e ali foi, eu imagino, irmãos, lendo esse texto, que já havia pessoas, Eva e Adão já tinham filhos antes do pecado, antes de descobrir o que era estar nu ou vestido, né? Eles faziam inocentemente, geravam filhos inocentemente, como os animais, porque imagina, o Senhor colocou no Éden macho e fêmea. A Bíblia vem dizer, o texto que nós lemos, que eles começaram a
se contaminar. Eles foram para outras terras, lá encontraram mulheres bonitas, formosas, os filhos de Adão e Eva. Eles se contaminaram com as mulheres de outras terras, mulheres que Deus não queria que eles casassem, porque era que adoravam Deus pagãos, porque se eu não falar, vai tomar muito tempo, mas nós podemos ver a genealogia ali do ser humano, foi crescendo a população, foi crescendo, e o povo de Deus tinha que permanecer separados no estatuto do Senhor, né? Eu creio que o Senhor tinha feito uma aliança com Adão, com Eva, e eles era para seguir os mandamentos do Senhor, já que eles erraram, mas eles seguissem ao Senhor, na obediência ao Senhor. Erraram, perderam a graça, mas aí eles tiveram 2 filhos. Então a geração não acabou, não, era para continuar aquela santidade, aquele temor ao Senhor, o Criador do ser humano. Mas aí foi crescendo, e foram crescendo e desobedecendo o Deus Jeová, o Deus de Eva e Adão, o Deus dos pais deles, assim diz a Bíblia, né? Eles conheciam Deus assim, o testemunho do que os pais davam. E foi crescendo o Senhor, o texto que eu li aqui, o Senhor diz assim, que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Ele viu tanta rebeldia, tanta incredulidade, tanto erro, e o pessoal era tão saudável, era gigante. As pessoas não eram assim, de estatura baixa, não, era tudo gente, mulheres grandonas, homens grandão e bonitos, formosos. Eles foram se crescendo, né? Eles foram multiplicando na terra, e de acordo eles iam se multiplicando, o pecado também ia crescendo. Eles perderam o contato e o temor do nosso Deus, Jeová. Eles perderam tudo e caíram em praticar pecados horrendos, pecados que fediam a narina de Deus, e Deus olhou do céu e não viu senão Noé. O servo Noé, ele olhou e viu só Noé. Aí ele diz, né, a Bíblia diz que ele decidiu acabar com todo ser vivo, que seja ser humano, que seja animais, que seja ave, até as árvores. O Senhor decidiu acabar com tudo. Mas o Senhor viu o justo homem, Noé. Irmãos, hoje no século 21, tem repetido essa rebeldia da nação. O povo de Deus está se prostituindo, deixando os mandamentos do Senhor, deixando de seguir o Evangelho para seguir Deus pagão, para seguir fábulas. E Deus está irado também com a nação de hoje, do século 21. E eu creio que Deus está orando lá do céu e está vendo o justo na terra. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse, né? Se não fosse Jesus, essa terra já tinha sido destruída, porque nós podemos ler na palavra de Deus que Sodoma e Gomorra estava pecando menos do que a geração de hoje. E Deus irou e acabou. Choveu fogo, a Bíblia diz que choveu fogo do céu e acabou com a cidade. E na época de Noé também, o povo não pecava tanto igual hoje. O povo não pecava. Hoje, se não fosse a misericórdia que do Senhor Jesus pedir ao Pai para adia, meu Pai, dá mais oportunidade para eles, que eles vão, quem sabe, eles vão se arrepender
E o Senhor envia crente para pregar, missionário para falar, pastor para doutrinar, para ler a doutrina bíblica. E Deus, o Espírito Santo está trabalhando sem cessar. A Bíblia diz que ele geme com um gemido inexprimível para querer a perfeição do povo de Deus. Querer a salvação, que o povo se arrependa para ser salvo. O Espírito Santo trabalha de dia e de noite no meio do povo para que se arrependam. E Deus usa pastor, Deus usa missionário, Deus usa no celular, usa nas rádios, nas televisões, usa na rua, usa de todas as maneiras. Porque Deus não quer perder a sua alma, Deus não quer que você se perca, Deus não quer que você vai para a destruição, Deus não quer queimar a sua alma, Deus tem muito zelo, porque Jesus já morreu na cruz por nós. E por amor às nossas vidas, Deus enviou o seu filho é amor, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é amor. E ele está dando um tempinho, mas está chegando o tempo. E o limite de Deus, o limite. Deus tem a hora dele e o dia dele. Como chegou para aquele povo da época de Noé, da época de Sodoma e Gomorra, vai chegar para o tempo da minha época, da sua. Porque o pecado, o povo não cessou de pecar. Irmãos, nós podemos dizer, quanto mais eles pecam, mais vontade dá de pecar. Eles não querem obedecer o Criador, eles não querem obedecer o Salvador Jesus Cristo. Eles batem de frente com a Bíblia. O ser humano está rebelde. Deus fala, voltando aqui o texto, Deus fala para Noé, Noé, eu vou destruir o mundo, eu vou acabar, vou mandar um dilúvio. No versículo 9 diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Olha as características dos crentes que vai ser salvo. Os crentes que têm o quê? Os crentes que andam com Deus, aquele que é justo, aquele que afasta do mal, aquele que ama a palavra de Deus, que ama a Deus e obedece ao estatuto. Não adianta dizer vou ser salvo porque Jesus é amor. Ele não vai querer a minha perdição, ele não quer que eu seja queimado no fogo do inferno, ele não quer, mas você quer. É você que quer ir para lá. Deus não tem compromisso com quem não quer salvação. Se não quer, aqueles que querem ele vai salvar. O Noé pregou, né? A Bíblia diz que 100 e poucos anos pregando e fazendo a arca, pregando e martelando, e encaixando madeira e falando, olha, vocês me ajudam porque vai cair um dilúvio. E o único escape é essa arca. Meu Deus, Jeová falou para... É um barco enorme para me fazer, para me salvar. E eu estou passando para vocês. Se vocês entrar comigo nessa construção, vocês podem ser salvos também. Que nada, não é? Você está louco. Naquela época era muito difícil chover naquela região. E falaram, olha, que lua. Você acha que vai cair um dilúvio logo você está falando? Noé já era um moço, um senhorzinho, já era de idade. E falaram, você está caducou de vez. Porque aqui não vai chover. E Noé tá bom. Então vocês ficam aí, né, de vocês que eu vou ficar na minha aqui. Na obediência à voz do meu pai. E ele está fazendo a arca. E falou com os filhos entrou na marcha com o pai, construindo a arca. Aleluia. Quando terminou a construção, irmão, que Noé e toda a família dele, a Bíblia diz 8 pessoas só, a família de Noé. Noé entrou na arca e Deus colocou os animais, cada animal, Deus colocou o casal, os animais imundos, que dizem, né, a Bíblia, aqueles que eram animais imundos, 7
7, um casal de cada um deles. E os animais limpos, Deus colocou 7 casais dentro da arca. Prevaleceu os animais, o número maior, os animais limpos, comparado com limpos. Aqueles que davam para Noé comer, se alimentar. E eu e você também. Amém? Olha o cuidado de Deus. Aleluia. Eu imagino Noé entrando e aquelas bichadas tudo entrando junto. E o povo tudo rindo de Noé. Como ri de nós hoje, né, irmãos? O povo ri da gente, esses crentes são doidos. Esses crentes ficam falando e dando certeza de uma coisa que não vai acontecer, não tá vendo? Não tá vendo que Jesus ama nós e não vai destruir esse mundo tão bom? Tem gente que gosta do mundo, irmãos. Tem gente que gosta do pecado, ama o pecado. E se idolatra com o pecado, garra e põe dentro do peito, dentro do coração a maldade, o engano, a mentira. Tem pessoas que nem crê que existe Deus, não crê em Jesus. Deus crê em Deus, não crê em Jesus. A conta vai chegar para mim e para você. A Bíblia diz que todos verão o Filho de Deus, descendo das nuvens com poder, grande glória. E antes que ele desça, com poder grande, vai haver um grande arrebatamento, um grande terremoto e a igreja vai sair, vai ser sugada para o céu para morar com Cristo 1000 anos. Morar com Cristo 1000 anos, que felicidade, que lindo. Aleluia. Glória a Deus, depois de 1000 anos todos vai ver a face do Senhor. Esses que dizem que Ele não existe, que Ele não vai vir, que Ele não é justiça, não, Ele só é amor. Ele é justiça, Ele faz justiça conosco, que são filhos, criaturas criadas por Ele. Essa palavra fala muito ao meu coração, me desperta para estar mais no altar, para descer mais na oração aos pés do meu Mestre Jesus Cristo. Eu quero passar para você também, fique desperta, fique alerta, fica, meditando em Gênesis capítulo 6. Medita nesse texto aqui e faz a sua comparação, que tudo está repetindo. As coisas aqui, de Gênesis, está repetindo agora no século 21. Então, ainda há um escape. A porta da arca está aberta ainda. Deus ainda não fechou a porta da arca, que é a porta da graça. Quem é, irmã Marta? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda palha, reina no meio da igreja. E a igreja está sendo porta-voz do Espírito Santo. E os missionários estão indo, os pastores estão pregando. Aleluia. E você está aí ouvindo. Vamos comparar o pastor pregando e o missionário como Noé. Cada martelada é uma palavra de vida que o missionário fala. Cada encaixamento ali nas madeiras, que a Bíblia diz que a arca foi toda encaixada. Ele batia, mas encaixando, não era prego, era encaixando madeiras, encaixando. E cada pregação que você ouve é o Espírito Santo querendo encaixar no seu coração a verdade. Abre. A Bíblia diz que Jesus abre. Jesus bate, ele não abre. Quem arrebenta a porta do seu coração é o nosso adversário, mas Jesus Cristo, ele bate. É que o Espírito Santo usando as pessoas de Deus para pregar a palavra. E você tem que abrir o coração, porque senão você vai perder a sua vida, meu querido. Senão você vai perder tudo de melhor que tem. A palavra também me dizer que lá no céu não tem enfermidade, não tem dor. Lá no céu ninguém
pode e precisa ficar preocupado de alguém trair alguém, que não vai entrar traição, enganoso, não vai entrar inveja, não vai entrar macumbaria, não vai entrar bruxaria, não vai entrar, porque isso aí vai já estar tudo reservado para depois do milênio ser destruído. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, meus queridos, aleluia, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E deixa a palavra de Deus, que todo dia está sendo anunciada, todo dia, todo instante, quando Deus não usa um dos vasos dele, dos servos dele, dos obedientes, dos remanescentes, quando ele não usa aí a você, você vai até o rádio e liga, alguém está lá falando. Você liga a televisão, a sua atenção é de ver outra coisa, mas Deus manda alguém falar lá e você escuta. E dê ouvido, tá? Não é coisa de televisão, não. Não é mito, não. Quando abre a Bíblia e cita lá, você põe no seu coração que a Bíblia é toda verdadeira. Não tem como ser mentira. Está escrito, Jesus ditou, é obra do Salvador, é coisa de Deus. A Bíblia, ela é eficaz, a palavra dele é penetrante. A Bíblia mesmo, ela testifica dela, ela diz que ela é a espada. Ela penetra dentro do seu coração. Ela a única que tem poder de entrar na alma. É a palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Ela faz divisão entre juntas e medulas. E ela discerne o seu pensamento e o meu. Olha que coisa linda. A Bíblia é mistério, é de Deus, irmãos. Creia quando alguém citar um texto para você, você acredita, porque não é ele que está lendo dele. Isso aqui, a palavra de Deus não é isso aqui, perdão, Jesus. A palavra de Deus é toda inspirada pelo Espírito Santo. Se você colocar cada texto do seu coração, se você meditar na palavra de Deus, se você não sabe ler, mas você ouve, a própria Bíblia diz, quem ouve e guarda, bem-aventurado é. Que Deus abençoe, que essa palavra fale ao coração de todos que ouvirem. Pegue o nome do Senhor e que você aceita Jesus para morar no céu junto comigo. Estou a igreja que está preparando. Estamos com fé. A Bíblia diz que todos que têm fé herdarão o reino do céu. Fé em onde? Fé no Salvador Jesus Cristo. E renunciar. E se limpar, se libertar. Procura Ele que lhe ajuda. Você não tem força? O Espírito Santo é forte. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e uma boa tarde.